Zahavi no Palmeiras ou no Botafogo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto tudo o que eu consegui apurar sobre o futuro do atacante israelense. Bora falar também sobre o Corinthians, que história é essa de que o Timão tem interesse em Vargas do Atlético Mineiro. Tem ainda informações sobre o São Paulo, novidades sobre os naming rights do estádio do Morumbi. Falo também sobre Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo vai desistir da compra do Cruzeiro. E você, torce para qual time? Vou contar nesse vídeo quanto o seu clube fatura de cota do estadual, uma diferença absurda entre os clubes, especialmente de São Paulo e de outros estados. Para fechar tudo sobre o mercado, a rodada do final de semana super importante para o Grenal, tem o Santos correndo o risco de rebaixamento, enfim, nem pense em sair daí. Tenho certeza que você vai terminar esse vídeo muito melhor informado e pronto para curtir o fim de semana. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube depois de uma experiência de passagens por Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, ESPN e entre outros lugares. E a ideia aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem um site mais bacana, moderno, seguro e confiável. Acesse agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo e faça o teste. Isso sem falar que você tem um Pix para saques e depósitos, facilitando qualquer tipo de operação. E esse final de semana tá muito bacana. Nesse sábado, por exemplo, tem Grenal, semifinal do Campeonato Gaúcho, com o Internacional enfrentando o Grêmio dentro de casa. Nesse sábado, o Santos também pode ser rebaixado no Campeonato Paulista. No domingo tem Real Madrid e Barcelona. Dá uma olhada nas cotações, tenho certeza que você vai curtir. O link está no comentário fixo, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Santos. Santos não pode perder por Água Santa nesse sábado na Vila Belmiro. Se o Peixe perder por Água Santa, ele vai ter de torcer para que a Ponte Preta não vença o Ituano, jogo em Campinas. Caso esses resultados aconteçam, derrota do Santos e vitória da Ponte Preta, o Santos pode pela primeira vez na história ser rebaixado no Campeonato Paulista, que seria uma grande tragédia. De qualquer forma, é legal contar também que o Santos ainda pode se classificar para a próxima fase do Paulistão. Ele precisa vencer o Água Santa e torcer para que o Santo André no máximo empate com a Inter de Limeira, jogo disputado no ABC Paulista. Seguindo por aqui, bora falar sobre o Grenal. Nesse sábado tem Grêmio Internacional, Internacional e o Grêmio, e o presidente do Inter deu entrevista no Rio Grande do Sul, o presidente Alessandro Barcelos, sobre o futuro de Alexandre Matos. O Inter ainda busca um substituto para o Paulo Brax e o Matos chegou a ser bastante especulado, mas o presidente do Inter foi categórico, abre aspas, não é o perfil que estamos procurando, profissional de qualidade, mas não é quem buscamos, fecha aspas. Então descartemos Alexandre Matos trabalhando no Colorado. Quero contar que o Bahia, um dirigente do Bahia com quem conversei na noite dessa sexta-feira, me confirmou que o volante William Maranhão, 26 anos de idade, titular durante a maior parte da temporada, será reforço do Santos. Pequenos detalhes burocráticos separam esse anúncio. Também muita gente durante o programa do Nicola dessa sexta me perguntou sobre a possibilidade de Tuller, ex-zagueiro do Flamengo, virar reforço do Bahia. Esse dirigente me assegurou que o Tuller nem foi avaliado, então podemos descartar esse nome. Bora contar também que o Corinthians já pode começar a procurar destino para o Bruno Mendes, zagueiro uruguaio contratado a peso de ouro do Montevideo Wanderers. Ele está emprestado ao Internacional e na temporada passada foi muito bem, mas em 2022 quase não tem jogado e o Inter já comunicou ao Corinthians que vai devolver o Bruno Mendes a partir da metade do ano. O Timão chegou a contar com a venda do Bruno Mendes, o que não vai acontecer. Por falar em Bruno Mendes, a saída dele deve ser ocupada pelo Vitão. O Inter tem negociações avançadas com o Shakhtar para contratar o ex-zagueiro do Palmeiras por empréstimo até dezembro. Antes de mudar de assunto ou antes de encerrar o giro de notícias, só contar que nessa sexta-feira surgiu o resgate de uma notícia de quase 20 anos atrás. O Josh Vander, que é o principal acionista da 777 Partners, que é a empresa que está comprando o Vasco, esse cidadão, ele foi condenado 19 anos atrás por tráfico de cocaína. Ele tinha 21 anos de idade na época, chegou a cumprir em liberdade condicional essa pena que terminou 3 anos atrás. Por meio de uma nota, a 777 confirmou a notícia, mas falou que era de um outro momento, de um cara jovem, enfim. Isso não foi, por exemplo, um impeditivo para que ele comprasse o Genoa ou fizesse vários outros negócios. Acho também não será impeditivo para a compra do Vasco da Gama, embora as notícias tenham vazado de grupos de oposição no Vasco que já se articulam
contra a compra do Vasco. Enfim, política do clube, infelizmente, é como a política pelo país. Bora falar sobre o valor dos estaduais. Informação exclusiva extremamente importante. Quanto o seu time recebe com cotas de TV durante o campeonato estadual? Em geral, essa diferença era grande, mas se tornou ainda maior nessa temporada com o advento da Globo abrindo mão da transmissão dos campeonatos. Por exemplo, é o primeiro ano em que a gente não tem o Campeonato Paulista sendo transmitido pela Globo, e sim pela Record. Mas a Federação Paulista, ao contrário das outras federações, conseguiu negociar o Campeonato Paulista com várias outras plataformas. Por exemplo, o YouTube, por exemplo, a HBO Max, enfim, você consegue assistir o Paulistão de várias maneiras, aumentando a fonte de receita. A consequência é que São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos estão ganhando muito mais do que seus concorrentes pelo país. Por exemplo, a cota para os grandes em São Paulo é de 30 milhões de reais para cada um. No Rio de Janeiro, um péssimo acordo desde a temporada passada deve garantir ao Flamengo mais ou menos 10 milhões de reais. O Vasco talvez não chegue em 7 milhões. O Fluminense e o Botafogo devem estacionar entre 5 e 6 milhões de reais. Esses números estão muito condicionados à venda do pay-per-view. Em Minas Gerais, outra queda vertiginosa. Atlético e Cruzeiro tinham direito até o ano passado até quase 14 milhões de reais. A estimativa é que o Galo fique com 7 milhões de reais e o Cruzeiro com algo entre 4 e 7 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, mais perda de dinheiro. Dupla Grenal tinha cerca de 12, 13 milhões de reais por temporada e vai ter de se contentar com no máximo 8 milhões cada um para esse ano. Os outros campeonatos são um terror, todos pagando cotas inferiores a 1 milhão de reais para cada clube grande. Isso vale para Santa Catarina, para Paraná, para os estados do Nordeste, enfim. A grande verdade é que os campeonatos estaduais seguiam com a participação dos grandes por causa das cotas de TV. E com essa mudança radical, é bem possível que a gente tenha mudanças muito em breve. O Campeonato Catarinense, só a título de curiosidade, paga 650 mil reais a Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Joinville. Os demais ganham ainda menos. Nem Curitiba, no Paranaense, o Atlético Paranaense e o Curitiba não faturam nem esses 650 mil reais por edição de campeonato. E aí, só para arrematar, é legal contar que se os grandes pelo país ganham pouco, os pequenos do interior de São Paulo estão ganhando pra caramba no estadual. O Ituano, por exemplo, fatura mais ou menos 8 milhões de reais. Então dá para dizer que o time de Itu vai ter uma cota de TV superior à do Vasco, à do Fluminense, à do Botafogo, à do Atlético Mineiro, à do Cruzeiro. Eventualmente vai ganhar a mesma coisa de Grêmio Internacional, só para vocês entenderem como os campeonatos pagam de maneira absolutamente descoordenada. Bora falar agora sobre a situação do Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno vai ou não comprar o Cruzeiro? Você deve estar acompanhando nos últimos dias, Ronaldo colocando uma série de exigências para a compra do clube. Por sua vez, a mesa diretora formada por conselheiros alega que o contrato não é bacana, porque o Ronaldo só tem a obrigação de colocar 50 milhões de reais. Os outros 350 milhões poderiam vir de receitas do próprio clube. Se o Cruzeiro prosperar nos próximos anos, Ronaldo nem precisaria tirar dinheiro do próprio bolso e ele se utilizaria de verbas do próprio Cruzeiro. Enfim, isso pegou muito mal e o Ronaldo ameaçou não ficar com o Cruzeiro. Ele tem até 18 de abril para fazer essa compra. É importante contar que os mecenas do Cruzeiro, pessoas ligadas ao clube com muito dinheiro, estão se mobilizando com a ideia de fazer um fundo que arrecadaria até 400 milhões de reais para colocar no clube. Em troca, o Ronaldo precisaria abrir mão de um percentual. Em vez de ficar com 90% das ações do clube, ele ficaria com um percentual menor. A equipe do Ronaldo já descartou essa possibilidade e disse que não faz negócio com o Cruzeiro para ficar com menos do que 90%. Prevejo muitos problemas para os próximos dias. Acho que a ameaça é real. Ronaldo está muito convicto de que tem razão, de que só vai assinar esse contrato se as exigências dele forem feitas, mas dentro do Conselho Deliberativo existe muita contestação em relação a esse modelo atual, a convicção de que o contrato não é bacana para o Cruzeiro e sim só para o Ronaldo Fenômeno. Prometo ir atualizando vocês, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo com uma novidade. Fui o primeiro a contar para vocês que o São Paulo negocia a venda dos name rights do estádio. Numa entrevista do Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo aqui ao canal do Nicola, ele revelou que duas empresas negociam com o São Paulo. A negociação começou no ano passado com outras empresas, não houve acordo. Nessa temporada, outras duas empresas assumiram essas condições de interessadas. Uma delas, a Bitso, e é sobre a Bitso que eu quero falar.
No jogo entre São Paulo e Palmeiras, recentemente disputado no Morumbi, aconteceu coisa de 10 dias atrás, houve a visita do CEO da Bitso ao estádio. Ele acompanhou o jogo, se reuniu com o presidente Júlio Casares e debateu com o departamento de marketing também uma série de ações que poderiam encomendar ou fechar esse pacote de compra dos naming rights. A Bitso já sabe a pedida do São Paulo, a Bitso já sabe as condições e o Tricolor tem a impressão de que existe enorme interesse dessa empresa que já é a patrocinadora da Manga. A Bitso paga anualmente ao São Paulo 10 milhões e meio de reais por um contrato de 3 anos. Ou seja, não, são 13 milhões e meio de reais por ano, tá? Num contrato de 40 milhões e meio de reais no total, por 3 temporadas. Então existe dinheiro de uma parte, existe a convicção de que essa outra parte está interessada. Resta agora a proposta oficial. São Paulo aguarda que a Bitso formalize o interesse na compra dos name rights do estádio do São Paulo e a partir daí o São Paulo promete levar o caso ao Conselho Deliberativo para conseguir a aprovação e encaminhar esse acordo. Existe ânimo, existe otimismo, embora não seja uma propriedade muito simples de ser vendida, afinal de contas o Morumbi é conhecido como estádio do Morumbi há bastante tempo. Seguindo por aqui, bora te trazer ou te contar o que há de verdade nessa história de que Eduardo Vargas, atacante do Atlético Mineiro, interessa ao Corinthians. Informação que foi divulgada pelo pessoal do torcedores.com. Ele teria sido oferecido pelo André Cury ao Timão e o nome estaria sendo avaliado. Causou até uma boa impressão na comissão técnica, na diretoria, enfim. Contar alguns bastidores antes de explicar o que eu consegui apurar. O Vargas ganha hoje cerca de R$1 milhão por mês, 950 mil reais por mês. Até por causa desse alto custo e o fato de não ter conseguido se tornar titular absoluto, o Vargas divide opiniões dentro do Galo. Há quem garanta ou imagine que vale a pena renovar o contrato, outras pessoas entendem que é melhor abrir mão do Vargas. O contrato acaba em dezembro, a partir de julho ele já poderia assinar um pré-contrato. O próprio André Cury me contou, coisa de 10 dias atrás, que 2 clubes brasileiros haviam manifestado interesse na contratação do Vargas. Ele não quis dizer quais eram esses 2 clubes. E nessa semana o André Cury me falou que as negociações com o Atlético Mineiro para a renovação do contrato já tinham sido abertas e existia a expectativa dele de que o martelo pudesse ser batido e o Vargas pudesse permanecer em Belo Horizonte vestindo a camisa do Atlético, talvez numa outra condição. Surgir nesse momento de discussão de renovação do contrato, o interesse de um outro clube pode ser benéfico para o Vargas, para que ele não tenha de aceitar uma redução muito grande dos seus vencimentos. Então a gente sempre precisa ficar esperto com essas coisas. De qualquer maneira, fui checar lá com o pessoal do Corinthians. E aí, vocês têm interesse no Vargas? O dirigente importante do Corinthians, que vive me passando uma série de coisas, soltou a seguinte frase, abre aspas, esquece, fecha aspas. Não tem a menor chance de acordo com esse dirigente, não é um atleta que interessa pelo perfil. Primeiro porque não é centroavante, depois porque já tem 32 anos de idade, o Corinthians tem vários jogadores com mais de 30 anos de idade, acaba de contratar mais um, o Júnior Moraes, que tem 34, enfim, a ideia é dar uma rejuvenescida. O Corinthians, ao contrário de vários outros clubes, nem tem problemas com estrangeiros ou com limite de estrangeiros, o único gringo do time é o Cantillo, que é colombiano, não haveria nenhuma limitação, o Vargas poderia ser contratado apesar de ser chileno, mas o Timão assegura que não tem interesse. Sigo também de olho, qualquer novidade eu conto pra vocês, beleza? Bom, bora fechar o vídeo para falar a respeito do futuro de Zahavi, atacante israelense que é o maior artilheiro da história da sua seleção. São 70 partidas disputadas e 33 gols. Se você não conhece, eu vou fazer um breve histórico antes de contar sobre Botafogo e Palmeiras. Esse cara é muito conhecido no futebol europeu, teve uma passagem na China recente, onde ganhava cerca de 5 milhões de reais por mês. Trocou a China pela Holanda e joga no PSV Eindhoven, time também lendário do país holandês. Salário na casa dos 2 milhões de reais. Primeira temporada pelo PSV foi de 33 jogos, 17 gols e 4 assistências, números bons. Na segunda temporada ele não ia bem, os números eram ruins, até que na sequência recente de 5 jogos, o cara marcou 6 gols e já melhorou seus números. São 36 partidas, 15 gols e 8 assistências. Atacante centroavante, canhoto, com mobilidade, certamente faria sucesso no futebol brasileiro, é muito bom jogador. Mas tem sido alvo de uma série de especulações e eu quero te contar o que há de verdade e o que não há. Por exemplo, Zahavi teve seu nome associado a Botafogo e a Palmeiras nos últimos dias. Podemos descartar o Palmeiras dessa história. O Palmeiras busca um centroavante, mas não o Zahavi. Não é o perfil de atleta que o Palmeiras quer. O Zahavi tem 34 anos de idade. A ideia do Verdão é contratar alguém bem mais jovem que possa se valorizar dentro de campo, ajudar o time e ser vendido no futuro não muito distante. Então, descartemos o Zahavi no Palmeiras. Sobre o Botafogo.
o Botafogo tem sim interesse no Zahavi. Ele era o plano B ao Cavani. Como o Cavani pediu um salário nas alturas, o Cavani está praticamente descartado e o Botafogo tenta convencer o Zahavi a fechar com o Botafogo. O contrato dele na Holanda, como eu já contei, termina em junho. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. A informação que o Botafogo tem é de que o PSV não vai oferecer uma prorrogação do contrato, apesar da boa fase recente. Então hoje, o Botafogo disputa o Zahavi com o time da Major League Soccer. O time dos Estados Unidos fez uma oferta bem maior do que aquela do Botafogo. E aí serve até de lição para os botafoguenses que estão super empolgados, achando que o Botafogo vai contratar todo mundo. Esse dirigente do Botafogo com quem conversei disse o seguinte, abre aspas, não temos como competir financeiramente. O Zahavi virá só se ele quiser vir muito ao Brasil, fecha aspas. O Botafogo tem uma ideia de quanto pode gastar, bem distante dos 2 milhões de reais a que ele tem direito na Holanda. O projeto Botafogo, jogar no Brasil, estar num clube em ascensão, com um dono que é multimilionário, com um clube na Inglaterra, tudo isso joga a favor das tratativas do Botafogo com o Zahavi. Mas essa decisão não foi tomada e o Botafogo segue pressionando o israelense em busca de um acordo. Qualquer novidade a respeito desse assunto, você pode ter certeza que o canal do Nicola vai ser o primeiro a informar. Beleza? Espero que tenha curtido o vídeo, deixe like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Abraço, tchau!